Imagine que você ajuizou uma ação de execução em face de duas pessoas, formando um litisconsórcio passivo. E um desses executados alega que é a parte ilegítima, que não deve figurar no polo passivo como devedor. Opa, eu não sou devedor não, me tira dessa ação. E o tribunal acolhe essa tese, fala o seguinte, ó, realmente essa pessoa que não é devedora, ela deve ser excluída do polo passivo. A pergunta que eu coloco para você é a seguinte: qual percentual de honorários advocatícios nós vamos aplicar? De 3 a 5% ou de 10 a 20%? Olá, eu sou o professor Denis Madeira, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esqueça já no início de se inscrever no canal e dar o seu like. Já fez isso? Agora eu vou continuar. Por que eu coloquei essa pergunta, gente? Olha só, o STJ julgou em junho de 2021 um caso em que trata justamente disso. Qual o percentual de honorários advocatícios que vai ser aplicado no caso de exclusão de um dos co-executados? Aí a gente tem que lembrar o seguinte: o STJ cogitou a aplicação de dois dispositivos. Um é o artigo 338 do Código de Processo Civil, o outro é o artigo 85. Ambos falam sobre fixação de honorários advocatícios, só que em contextos diferentes, em percentuais diferentes também. Eu coloquei no meu Instagram uma postagem justamente sobre esse acordo, sobre essa decisão do STJ. E aí eu queria projetar para vocês os dois dispositivos que eu faço menção aqui agora. Então eu coloquei no meu Instagram: a exclusão de um dos co-executados autoriza a redução dos honorários advocatícios? Na fundamentação do acórdão, o STJ colocou dois artigos em que ele cogitou a aplicação. Um é o artigo 338 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. O parágrafo único fala que, realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Notem que o artigo 338 fala que o réu alegará na contestação que é parte legítima, e que aí o autor pode aceitar essa substituição do réu, ou seja, sai um réu e entra outro no lugar. E que nesse caso, segundo o parágrafo único, realizada a substituição, o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais será entre 3% e 5% do valor da causa. Já o artigo 85 do Código de Processo Civil diz que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e o parágrafo 2º fala que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Então eu escrevi o seguinte: a controvérsia que chegou ao STJ foi justamente esta: que percentual de honorários advocatícios aplicar em caso de exclusão de um dos co-executados? Ficará entre 3% e 5%, que é o parágrafo único do 338, ou entre 10% e 20%, que é o parágrafo 2º do artigo 85. Notem que o artigo 338 do Código de Processo Civil fala que o réu vai alegar na contestação que é parte legítima, o autor pode concordar com a substituição, com a sucessão do réu, ou seja, sai o réu e entra outro no lugar. E aí a ação continua. Neste caso, o parágrafo único desse artigo 338 autoriza a redução do percentual de honorários advocatícios, porque a regra geral de fixação de honorários é de 10% a 20%, como está escrito lá no artigo 85. Mas neste caso de substituição de partes do artigo 338, é possível a diminuição desse percentual de 3% a 5%. Então essa questão chegou ao STJ e foi interessante o seguinte: o que a gente tem que pensar? A gente pode até questionar se o artigo 338 ele pode de fato ser aplicado à ação de execução. Por quê? O procedimento da ação de execução, o executado, vamos falar assim, o réu, quem está no polo passivo da ação de execução, o executado, quando ele recebe a citação para pagar, não é para se defender, não é para contestar. Essa ideia de citar o réu para comparecer à audiência de conciliação e mediação para que ele possa apresentar a resposta é uma lógica que existe do processo de conhecimento, da fase de conhecimento. Mas na ação de execução, essa não é a lógica. O executado não é citado para se defender, mas sim para pagar.
Então ele não tem uma contestação propriamente dita. Então a gente pode até questionar, olha, será que o artigo 338 pode ser aplicado na ação de execução? Eu tenho lá minhas dúvidas. O STJ cogitou isso, falou assim, ó, independentemente da possibilidade de aplicar ou não o artigo 338, você não vai aplicar o percentual de 3 a 5%. Você vai utilizar a regra geral de 10 a 20%. E falou isso. E explicou o seguinte, que nessa ação que foi julgada, nesse caso que foi julgado pelo STJ, o executado ele alegou a ilegitimidade não na contestação, porque não tem, mas na chamada exceção de pré-executividade. Ele atravessou uma petição nos autos e alegou a ilegitimidade. E o tribunal, ao acolher, né, o judiciário, ao acolher a exclusão dos litisconsortes, quer dizer, um dos co-executados, ele simplesmente excluiu aquele que estava no polo passivo e fez com que a ação de execução continuasse contra aquele outro executado originário. Então, se você tinha um litisconsórcio, por exemplo, João, em face de Maria e José, o José alegou na exceção de pré-executividade, que era a parte legítima, o José saiu e a ação de execução continuou apenas contra Maria. O STJ entendeu que, neste caso, não houve substituição de parte. O José não saiu e entrou outra pessoa no lugar dele. Não, a ação continuou contra o outro litisconsorte, contra a outra parte originária. Então, como não houve substituição de parte, não houve sucessão processual, você aplica a regra geral dos honorários advocatícios, que é de 10 a 20%. E não a regra específica, que fala dessa substituição de parte, de 3 a 5%. Então, esse foi o entendimento do STJ. E aí eu separei alguns trechos do inteiro teor do acórdão para que vocês possam entender um pouco melhor o fundamento que foi utilizado pelo STJ. Os trechos que eu vou ler aqui agora são do próprio acórdão. Então, o recurso especial é o recurso 1.895.919 do Paraná, foi publicado no DJE de 8/6/2021. No inteiro teor do acórdão, eu retirei alguns trechos para vocês. E o STJ diz o seguinte: as circunstâncias versadas no artigo 338 caput e parágrafo único do CPC de 2015 tratam de uma verdadeira sucessão de ações, haja vista que o réu originário é excluído do processo por uma iniciativa do autor, que instaura, assim, uma nova ação contra uma terceira pessoa. E aí, mais à frente, ele diz o seguinte: também a quarta turma já teve oportunidade de afirmar que a previsão de redução do percentual de honorários advocatícios somente se aplica quando invocada pelo requerido sua ilegitimidade passiva realizar o autor a substituição de parte. Essa é uma decisão que o STJ mencionou, é uma decisão de 2020 e o STJ mencionou no acórdão. Assim, em síntese, a fixação de honorários advocatícios em patamar reduzido, na forma do artigo 338 do CPC, é aplicável apenas quando houver a extinção da relação jurídico-processual originária e a instauração de uma nova, mediante a iniciativa do autor de promover o redicionamento do processo a outro réu. Na hipótese dos autos, veja esse detalhe, verifica-se que a ilegitimidade passiva para responder à execução foi arguída pela hora recorrente, com a executada em sede de exceção de pré-executividade. Reparem que não foi na contestação, havendo resistência inicial do credor quanto à exclusão do recipiente. Como registrado pelo Tribunal de Origem, após a juntada de documentos pelo recipiente, o credor concordou com a exclusão da executada da lide, circunstância que, segundo seu entendimento, justifica a aplicação do disposto do artigo 338, parágrafo único do CPC, de modo a se fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da recipiente em 3% do valor da execução. Então, repara o que aconteceu. O credor ajuizou uma ação de execução em face de duas pessoas, uma delas alegou, na exceção de pré-executividade, que não era parte legítima. Inicialmente, o exequente não concordou com a exclusão, não. Falou, não, tem que continuar aí. Só que quando o recipiente, no caso, o executado, ele mostrou os documentos, o exequente concordou com a exclusão, falou, realmente você não é devedor não, então pode sair. Só que não houve substituição de parte. Então o STJ entendeu, olha, nesse caso específico, ainda que você cogite ou não a aplicação do artigo 338, você não vai aplicar o artigo 338, porque não houve substituição, sucessão de parte. Não houve, não saiu um e entrou outro no lugar. Portanto, não se aplica a redução, você vai aplicar a regra geral de fixação dos honorários, que é justamente de 10 a 20%, que foi o que eu coloquei também no Instagram. Ou seja, o STJ entendeu que a redução dos honorários advocatícios previsto no artigo 338 só será aplicável no caso de substituição da parte ré e contrário senso, ou seja, em sentido contrário, não havendo tal substituição, aplicar-se-á a regra geral do artigo 85. E aqui eu coloquei também a referência completa do acórdão, recurso especial 1.895.919 do Paraná,
A relatora foi a ministra Nancy Andrighi, da terceira turma. Foi unânime a decisão, foi julgada em 1/6/2021 e foi publicado no dia 8/6/2021. Se vocês quiserem ter acesso à íntegra do acordo, eu já coloquei lá no meu canal do Telegram. Vocês vão encontrar aqui na descrição o link para acessar. Mas vejam só, eu resolvi gravar esse vídeo justamente para explicar o contexto de aplicação dessa norma e da decisão do STJ. A gente percebe que foi cogitada a aplicação do 338 para quê? Para que o exequente conseguisse reduzir os honorários do advocatício se coubesse pagar menos. Então ele falou assim, já que eu aceitei a exclusão, deixa eu ver se eu consigo reduzir esses honorários. Só que ele não conseguiu. Foi aplicada a regra geral porque o STJ entendeu que o 338, a redução dos honorários, só se aplica no caso de sucessão de partes. Sai um e entra outro no lugar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço.